E aí, cara, resumindo a história, no dia da minha formatura, isso é muito... É experiência, né? Experiência é fé pra quem fala e fé pra quem acredita. Mas no dia da minha formatura, eu fui escolhido pra fazer aquele discurso de oratória ali, né? Da formatura e tal. E, cara, eu não consigo preparar esboço, nem pra me pregar. Eu escrevo e tal, mas eu não consigo ler, sabe? Então, eu nem tentei preparar muita coisa, cara. Eu preparei os tópicos e tal, mas não escrevi, não levei nada pro palco. Quando me chamaram, era uma turma acho, de 400 alunos na época. E aí eu comecei a falar do que estava no meu coração. Falei, olha, hoje aqui vão sair doutores que vão ser referência para o nosso estado, quem sabe para o Brasil, tal, desembargadores, juízes. E dentro do meu coração, cara, dentro do meu espírito, eu ouvi uma voz que falou tão claro comigo que eu comecei a chorar na hora, no meio do discurso, cara. Eu falei, no meu espírito eu ouvi assim, e daqui sairá um pregador na minha palavra. Mano, eu comecei a chorar e as pessoas que estavam, pensaram que eu estava muito emocionado com o discurso, mas no fim eu desconectei completamente, cara. E aí, aquilo foi tão agudo dentro de mim, cara, que quando eu saí, eu falei, acho que eu falei pros meus pais isso e pra minha esposa. E a partir dali a vida mudou, cara. Foi guinando, foi, sabe, transformando. E aí eu efetivamente comecei a viver isso que eu faço agora. De maneira, obviamente, bem pequena. Como que começou? Na internet ou pregando? O pregando? Cara, o pregando começou com um convite, assim. As pessoas começaram a convidar. Porque viu, pô, um garoto com 24 anos. Eu sempre fui muito quebrantado, cara. A minha natureza é essa. Muito o quê? Quebrantado, chorão. Ah, tá. É que o quebrantar é meio que a gente falar que é o choro que é movido pelo Espírito. Tá. Não é o evangeliquismo, mas é uma coisa mais profunda, sabe? Chorar, tipo, emoção. Eu me emociono com uma música. Uhum. O quebrantar precisa de algo a mais, algo mais profundo, sabe? Então eu sempre fui muito quebrantado porque a minha história me produzia isso. Então, cara, eu pregava, eu sempre fui muito chorão, então pregava chorando e tinha muita verdade sempre. E aquilo começou dentro da minha própria cidade, eu sou de Joinville, é uma cidade de 600 mil habitantes, começou a irradiar na minha própria cidade. Então, uma igreja me chamava, depois outra, e aí começou, cara. De repente, eu comecei a descobrir que tinha agenda, por exemplo, que eu tinha que ter programação, senão eu tinha, às vezes, 2 lugares para ir no mesmo dia. Então, foi assim, foi tinha uma demanda aos legal, pouquinhos, mas dentro da minha cidade, foi irradiando pro estado, depois pro Brasil, sem a internet ainda. E aí a internet potencializou tudo. Foi há 2 anos atrás, antes da pandemia. Foi no quilômetro de vantagens de Belo Horizonte. Na época era quilômetro de vantagens, acho que hoje não é mais, né? Mudou, né? Cara, foi o meu teste. Porque eu só pregava na igreja, né? Então eu nunca tinha pregado num ambiente meio hostil, né? Hostil no sentido que não foi feito para aquilo, exato, né? sim. O cara que criou que não pensou que E seria... que tu não tá também pregando pra convertido. Exato, cara. E aí eu já tinha entendido essa minha questão ministerial, que eu sou um evangelista, e por ser um evangelista, minha forma de comunicar é diferente, muda bastante coisa. E, cara, no quilômetro de vantagens, quando a gente chegou, tava uma multidão de pessoas, devia ter umas 3 a 4 mil pessoas. E terminei a ministração e fiz um apelo, cara. Fiz um apelo. E quando eu fiz o apelo, que eu falei assim, olha, eu faço sempre 2 perguntas no final de todo o evento, seja gravação, culto, qualquer evento que for, eu faço 2 perguntas. A primeira é para a pessoa que nunca tomou a decisão de entregar a vida a Jesus de maneira verdadeira. E a segunda para alguém que já viveu aquilo com o Senhor, mas por algum motivo, por alguma coisa abandonou a fé e foi embora. Que é para voltar para casa, né? E todo evento eu faço isso. Naquele evento, cara, quando eu fiz isso, eu acredito, cara, que naquele dia mais de 60% do auditório, dessa quantidade de pessoas que eu falei pra você, levantou a mão. Caraca. Interessante. E as pessoas falam muito assim, eu vou no show, né? Que é muito a cabeça das pessoas, assim, né? Essa terminologia tem show. luzes, Deus tem tudo, cara. Isso foi uma das coisas que eu prezo muito. Qualidade de som, de imagem, de luz. Por quê? Telão, Tudo. Tudo que pode colocar. Foda. Tudo. Porque, cara, eu tô Pra todo falando mundo ter uma boa da experiência. mensagem mais importante que existe do mundo. Eu vou subestimar, cara, colocando num lugar estranho, ou não vou cuidar dos detalhes, tá né? certo, Eu cuido concordo. tudo. Sim. Eu falo porque tem gente que critica isso, né? Fala, nossa. É exato, isso que eu ia te perguntar. Deve ter os caras chatão que criticam. Tem. Que é normal, cara, que é normal.